E voltamos então, 16h47. Este é o seu programa Luanda Jovem. Hoje vamos falar sobre a síndrome da impostora, que é o tema do dia. Já temos a nossa convidada no estúdio. Olá, Otoniela da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Como está? Eu estou bem, e vocês? Estamos bem, graças a Deus. O final de semana passou bem? Correu tudo bem, graças a Deus. Já agora, feliz mês da mulher. Obrigada. Muito obrigada. Eu já ia mesmo perguntar como é que foi o seu dia 8, não é? Que o mês é nosso, mas em específico o dia 8. Dia 8, sim. O que é que fez de especial? Acredito que por ser uma data comemorativa não podíamos passar assim em branco, então optei sempre por passar com as mulheres da minha vida, que são as que eu tenho de perto, minha mãe, meus familiares, amigos, e foi uma experiência incrível como todas as outras. Muito bem. Que bom. Então vamos começar, Otoniela, que é estudante e assistente administrativa. Vamos falar sobre a síndrome da impostora. O que Ou é a seja, síndrome? por que é que as mulheres duvidam tanto de si? Começar a falar, é como diz o nome, é uma síndrome, ou seja, é um padrão psicológico em que não só mulheres, mas também homens levam-se ao desmerecimento. Ou seja, acabamos muito, isso acontece com homens e mulheres, mas acaba por acontecer mais com mulheres, que é um tipo de padrão psicológico que às vezes nós fazemos uma coisa e nós achamos que nós não merecemos isso. Nós temos capacidade para, mas nós achamos que nós não merecemos e acabamos sempre nos colocando numa posição de eu não consigo, ou seja, de incapacitação. Ok, mas por que é que afeta mais as mulheres? Pressão social, como nós sabemos, nós mulheres às vezes crescemos muito com estereotipos. Os homens podem, as mulheres não podem. Acontece desde o ambiente profissional, o ambiente social, entre outros. Então, às vezes, quando nós olhamos para a sociedade e nós crescemos com tu és mulher, tu não podes fazer isso, só os homens podem fazer isso. Às vezes olhamos para o nosso ambiente profissional e nós olhamos quem está sempre nos cargos elevados são os homens, e isso acaba criando sempre esse sentimento de desmerecimento, e nós passamos de uma sociedade patriarcal e nós ainda carregamos pequenos pedaços disso. Então, atualmente, na sociedade em que nos encontramos, ainda encontramos isso de os homens podem e as mulheres não podem. Sendo que a mulher já nasce com a capacidade de fazer mil e uma coisas num curto espaço de tempo, não é? Então, esta síndrome da impostora acaba por derrubar, às vezes, aquela força que a mulher carrega dentro dela. É exatamente isso. Muitas das vezes pode afetar o nosso psicológico de tal forma que nós acabamos perdendo a nossa autoestima. Nós entendemos que nós até temos o sentimento de outras mulheres serem mais mulheres que nós, homens serem mais pessoas que nós. Então isso pode nos trazer uma ansiedade muito grande, pode afetar o nosso nível profissional, o nosso nível acadêmico, porque é como tudo que afeta o nosso psicológico afeta o nosso cotidiano. Então nós temos, dentro da nossa família, nós nos sentimos menos mulher, e acontece muito na sociedade de um homem pode ter 2, 3, 4, 5 e nós mulheres só aceitamos, e nós mulheres não podemos porque somos vistas como bandida, passo o termo. Então, todos esses fatores podem acabar por influenciar diretamente na nossa vida e acaba por danificar, né, aquilo que é o nosso lado profissional, o nosso lado acadêmico, as nossas relações interpessoais. E também vão desencadeando outras patologias, não é? Como a baixa autoestima. A mulher acaba por olhar, não consigo, eu olho para outra mulher, acha que é superior a ela. Mas de que formas identificar esta síndrome da impostora? Identificar, outras pessoas identificam-nos com mais facilidade, mas nós podemos identificar por primeiro, nós analisarmos aquilo que é o nosso cotidiano. Quando nós começamos a olhar para nós e nós dizemos, não, eu não consigo fazer isso, porque nós somos seres humanos, apesar de sermos homens e mulheres, nós nascemos com capacidades, se bem que há coisas que só homens conseguem fazer e há coisas que só mulheres conseguem fazer, mas existe todo um processo de treinamento, existe um processo de capacitação para fazer determinadas coisas. Então,
Então, quando nós olhamos para o nosso cotidiano, quando nós olhamos para nós mesmas e nos olhamos como se fôssemos menos mulher, aí nós conseguimos notar um bocadinho, mas fora os outros aspectos. Só que quando nós olhamos e nós dizemos, não, a fulana é mais bonita que eu, a fulana é mais inteligente que eu, a fulana tem o corpo mais avantajado que eu, a fulana merece esse cargo e eu não mereço, sendo que todas nós somos mulheres e ainda nem estamos voltadas para o lado masculino, aí nós já conseguimos identificar alguns dos sintomas da nossa própria desvalorização. A insegurança chega a ser o pilar fundamental desta síndrome. É exatamente isso. Existe um método para a prevenção desta síndrome? Um método não diria, mas eu acho que a sociedade em si ajuda-nos a ser mais forte. Porque nós saímos de uma sociedade patriarcal, nós estamos a nos adaptar às coisas agora, nós estamos a viver o período de globalização, somos um país em desenvolvimento. Falo diretamente da sociedade angolana para não ter que falar só das mulheres no geral. Então, nós temos todos esses fatores e quando nós olhamos para nós e dizemos, a fulana é mais bonita, a fulana é mais etc. que eu, nós conseguimos identificar todas essas coisas que vão nos colocar nessa posição, ou seja, conseguimos identificar os padrões dessa síndrome. Então, quando nós olhamos e nós dizemos, não, eu estou a me meter nisso, é como se estivéssemos a identificar, é o que acontece mais ou menos com a depressão. Nós não ficamos só tô depressiva. Nós precisamos passar por um processo e nós falamos, é uma tristeza constante, aconteceu hoje, aconteceu amanhã. Então, é todo um processo que nos leva até essa síndrome. Por isso eu disse, são padrões psicológicos. Então, nós olhamos, primeira vez, identificamos, estou a ter pensamentos negativos, estou a me ver que a fulana é melhor que eu, estou a ver que o fulano é melhor que eu, não consigo admitir as minhas próprias vitórias, estou sempre a me desvalorizar. Aí nós conseguimos identificar alguns desses padrões e nós podemos fugir disso. Ou seja, podemos contornar essa situação se nós fugirmos desse tipo de comportamentos. Ok. Formas de contornar. Será que a educação familiar chega a influenciar nesta síndrome? Certo. Porque nós somos mulheres e nós estamos na sociedade. Todas as coisas que nos foram impostas, ou seja, a partir do momento que nós nascemos, nós já temos responsabilidades. E mulheres têm responsabilidades que é cuidar da família, cuidar do marido, cuidar de tudo. Então as mulheres são aquelas que têm que edificar o lar. E a nossa sociedade é composta por família. Então, mulher tem essa obrigação extrema de sustentar a família, ou seja, de edificar a sua família. Então, quando nós temos isso a partir da base, é como os nossos problemas educacionais. Se tu não cresceste a usar ofensas, raramente tu na fase adulta vais ofender. Sim. Então, é o mesmo que acontece. Quando nós somos mais novos e nós já temos aquela sensibilidade dos nossos pais, nem é só a nossa mãe, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, olhar para tu como mulher e dizer, não, tu és mulher, tu fazes isso e está tudo bem, mas os rapazes não podem ficar sentados só porque tem uma mulher a fazer. Tu és mulher, mas tu conseguiste fazer. Então, os pequenos pontinhos que nós vamos, até com os nossos bebés, nossas criancinhas, nossos irmãos mais novos, filhos, sobrinhos, às vezes nós olhamos e estamos sempre a dizer, tu és mulher, tu não podes fazer isso. E são coisas muito pequenas que às vezes ficam na nossa mente e nós não sabemos. Então, tu, ao primeiro dia, tu não podes, quando tu cresces com eu não posso. Então, quando tu acarretas isso tudo desde criança, quando tu chegas na fase adulta, tu adquires toda essa síndrome. Então, a nossa família chega assim a influenciar muito a maneira como somos educados, a maneira como crescemos, a maneira como a nossa família nos mantém interagido com todo o resto do pessoal, influencia muito para a aquisição dessa síndrome. E esta síndrome atua maioritariamente em mulheres já adultas ou numa fase assim da idade criança, e com que idade é que a mulher começa já a detectar que tem esta síndrome? Sim. Começa muito na fase jovem, porque é naquela fase onde nós somos mulheres e nós às vezes temos eu não tenho nada, ou ainda tu estás a Ou seja, é uma síndrome que a mulher começa a desenvolver já na fase adulta, onde já consegue pensar, ver como é que são as coisas. Exatamente, porque nós vamos adquirindo aquilo desde crianças, que é o que eu estava a explicar há pouco tempo. Então é uma pequena coisinha, mas uma pequena coisinha, e à medida que tu vais crescendo, tu tens isso. Quando tu chegas à fase da adolescência, tu cresces também com esse tipo de restrições. Então quando tu chegas à fase jovem, que é a fase de te descobrir, é a fase que nós começamos a namorar,
estudar, conseguir um emprego, afirmar as nossas relações, essa síndrome acaba por se sobressair mais, porque nós chegamos no nosso ambiente de trabalho e nós dizemos, a fulana é mais competente que eu. Ou nós chegamos na escola e o fulano é mais inteligente que eu, mas tu consegues, tu só não consegues fazer porque tu tens de forma inconsciente ou consciente que o fulano é melhor que tu, e às vezes não é. Então todas essas coisas acabam por acarretar, e quando nós chegamos na fase jovem para a transição da nossa fase adulta, chega a se firmar mais, porque é aquele período que nós já temos as nossas relações interpessoais firmadas, nós já estamos inseridas no ambiente de trabalho, nós estamos inseridas no nosso ambiente educacional, e tudo isso tu acabas sentindo mais porque tu cresces, as responsabilidades aumentam. Então, quando tu eras pequeno, tu tinhas um tipo de responsabilidade, agora que tu és já um bocadinho mais mocinha, tu és mãe, tu tens responsabilidade de marido, de trabalho, de filhos, então tudo isso acaba por firmar mais essa síndrome. Então começa da fase jovem, ou seja, vou dizer, pequeninos, acaba sendo mais notada da fase jovem para a transição da fase adulta. Boa. Será que os meios influenciam? Vamos supor que eu identifique que eu tenha esta síndrome. Será que o meu meio de trabalho ou o meu convívio com outras pessoas que de certa forma eu considero mais fortes com relação a mim fazem com que eu contorne esta situação? Sim, mas é como eu disse, cabe a nós, essa síndrome é muito relacionada ao nós. Okay. Porque nós podemos olhar para uma pessoa e a pessoa é realmente competente, mas o tu dizes, eu não vou fazer porque fulano é melhor que eu, tu estás a colocar uma barreira na tua vida. É aí onde a síndrome acaba por se encaixar. Então, existem sim pessoas que são mais competentes que nós, existem sim pessoas que têm mais capacidade de aprendizado que nós. O problema da síndrome começa no eu não posso fazer, eu não consigo fazer porque o fulano ou o cicrano faz melhor que eu. Exatamente. E existem pessoas que acabam mesmo por perder grandes oportunidades por causa desta síndrome. Insegurança também. Essa síndrome coloca barreiras de tal forma que eu disse, influencia muito no nosso ambiente profissional e educacional. Que o nosso ambiente profissional, que é relações interpessoais. Sim. Eu estou aqui e converso com o meu patrão, com a minha colega de trabalho e tudo mais. E nós vamos crescendo com isso. Então chega um momento que é momento de formação ou momento de promoção. E chega, a fulana foi promovida e tu, às vezes tu tens só a passar por um processo de avaliação e tu acabas por fazer menos aquilo que é o teu trabalho para receber uma avaliação positiva e a fim de seres promovida em relação a outra que não esteve tão preocupada, o fulano é melhor ou o fulano é melhor. Ok. Síndrome da impostora. Um tema bastante pertinente, não é? Porque existem N situações que várias mulheres, homens enfrentam, porque existem aquelas pessoas que elas até podem, como acabaste de dizer, mas estão perante um teste e começam logo a transpirar, começam logo a tremer dentro de si, não posso, e acabam por perder a oportunidade. São 17 horas em todo o espaço nacional. Vamos dar uma curta pausa aqui na nossa conversa. Vamos ao ponto informativo com Sueli Sobesse.